Olha só, nos vídeos anteriores eu já comparei o IPCA mais 6% com uma série de outras classes de ativos aqui no Brasil. Então eu comparei com ações brasileiras, comparei com fundos imobiliários no Brasil, comparei com outros indicadores de renda fixa no Brasil, e a gente observou nos vídeos anteriores que o IPCA mais 6% tem uma consistência muito grande em superar todos eles. Só que agora vem o teste de ferro. Teste de fogo. A gente vai comparar o IPCA mais 6% com um indicador que vem surpreendendo positivamente não só há vários meses, como há vários anos consecutivos. A tão famosa Bolsa Americana. Quem será que levou essa parada? Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, compartilhe com quem também quer investir melhor o seu tão suado dinheiro e, obviamente, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vem postando por aqui. Eu, Ricardo, Arraes, Thales e todos os outros analistas da Finclass vamos aparecer aqui corriqueiramente toda segunda, quarta e quinta-feira para trazer mais conteúdo, mais informação para você investir melhor para chegar na sua independência financeira mais cedo, tá? Então bora lá! Quando a gente fala de Bolsa Americana, a gente precisa pegar o principal índice de ações dos Estados Unidos, que hoje é o S&P 500, tá certo? O S&P 500 reúne aí as 500 maiores e mais negociadas empresas dos Estados Unidos. É quase como se fosse o nosso Ibovespa, tá? O principal índice de referência para a Bolsa Americana. E a gente vai comparar a rentabilidade do S&P 500, né, ao longo dos últimos anos com alguns indicadores aqui no Brasil. Que indicadores são esses? O CDI, obviamente, o Ibovespa, tá certo? E o nosso tão consistente, né, que a gente viu ao longo dos últimos vídeos, IPCA mais 6%. E aí você vai falar, pô, Gui, é muito rápido. Você simplesmente vai pegar a rentabilidade dos últimos 10, 20 anos e vai ver qual rendeu mais, certo? Errado. Essa é uma maneira errada de você verificar se um ativo ele rende de maneira consistente acima de outro, se ele rendeu de maneira consistente acima de outro. O que a gente tem que fazer é o que a gente chama de estudo de janelas móveis, perfeito? Isso nos dá a informação de consistência. O que é isso? O que são janelas móveis? Bom, eu vou pegar desde a existência desses índices aqui, tá certo? Eu vou simular um investimento todos os dias, um investimento aqui no IPCA mais 6, o mesmo aporte no Ibovespa, o mesmo aporte no CDI, o mesmo aporte no S&P 500, a Bolsa Americana. Eu vou verificar quanto esse aporte rendeu em cada um desses ativos depois de 3 anos. Eu vou fazer isso todos os dias, tá? Em duas janelas de tempo diferentes. Primeiro, dos últimos 10 anos. Então, como é que vai funcionar? Eu vou lá pegar desde julho de 2014, então mais especificamente 8 de julho de 2014, e eu vou simular um aporte de R$100 em cada um desses índices aqui, cada um desses ativos. Então, um no IPCA mais 6, um no Ibovespa, um no CDI e um no S&P 500, índice de ações dos Estados Unidos. Aí eu vou pegar o aporte que eu realizei aqui no dia 8 de julho de 2014, e vou verificar quanto que ele rendeu até o dia 8 de julho de 2017. Tá certo? Cada um desses aportes em todos esses índices. Isso é uma janela de observação. Só que eu vou pegar um outro dia. Que dia que vai ser? Entre o dia 9 de julho de 2014 e o dia 9 de julho de 2017. Isso vai ser a segunda janela de observação. E eu vou considerar todos esses aportes para todos esses índices até o dia 8 de julho de 2021 até o dia 8 de julho de 2024, que é quando a gente está gravando esse vídeo. Essa daqui vai ser a janela de observação de número 1756. Então eu vou analisar 1756 janelas de retorno para todos aqueles índices e aí eu vou mostrar qual desses índices apresentou a maior consistência em superar os demais. E a gente vai ver quem tem ali maior nível de consistência nessa última janela de 10 anos. Opa, estou dando uma pausa aqui no vídeo porque eu quero te fazer uma proposta. Hoje, você sente que seus investimentos poderiam estar mais bem estruturados? Sente que a sua carteira de investimentos poderia e deveria render mais do que ela rende hoje? Você sente uma certa insegurança ao investir e fica com aquela sensação que pode ter investido em algo ruim toda vez que você investe? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, eu tenho certeza de uma coisa.
Assinar a Finclass hoje pode mudar completamente a sua vida para melhor. Na plataforma da Finclass, além de você ter mais de 65 cursos de investimento com alguns dos melhores especialistas do Brasil e do mundo, você terá um diferencial que nenhuma outra plataforma de solução na internet te entrega. 2 carteiras recomendadas completas, criadas por profissionais e que te dizem exatamente onde investir. Uma dessas carteiras é destinada para quem quer chegar ao primeiro milhão mais rápido, nós chamamos de carteira de valorização. E a outra é para quem quer ganhar renda passiva com seus investimentos, nós chamamos de carteira de renda. Graças a essas carteiras, mais de 80% dos nossos assinantes sentem que investem com mais confiança e controlam melhor os seus investimentos. Mais da metade passou inclusive a investir mais todos os meses. E o melhor de tudo, todo mundo que segue as carteiras recomendadas já está conseguindo ver os resultados acontecendo. Então, quer investir melhor e já fazer isso em menos de uma semana? Clique no link da descrição do vídeo ou no QR Code que aparece na tela e invista com a ajuda da Finclass. É isso, espero que você aproveite. Agora vamos continuar com o nosso vídeo. Vamos começar com o embate que provavelmente todos esperam, que é o quê? É o S&P contra o nosso índice de renda fixa aqui, o mais comum, o mais famoso, que é o CDI. Se a gente for pegar essas 1.756 janelas de observação, de disputa entre aportes realizados no S&P, carregados por 3 anos, e aportes realizados no CDI, carregado por 3 anos, o S&P ficou na frente em 1.428 oportunidades. Então, desses 1.756 aportes que a gente realizou, tanto no S&P quanto no CDI no mesmo dia, carregou por 3 anos à frente, e 1.428 vezes o S&P, que é a Bolsa Americana, ficou à frente do CDI, tá? Então, ele teve uma consistência de 81,28% contra o CDI. Você vai falar, Gui, mas esse retorno do S&P, como que ele tá? É o retorno em real, tá certo? Ou seja, se o S&P está parado, mas o dólar está subindo com relação à nossa moeda, esse nosso aporte vai se valorizar. Afinal, você está no Brasil, né? Então, se você investiu no S&P e o dólar subiu com relação à nossa moeda, você aqui no Brasil está ganhando dinheiro. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro em dólar. Mas você aqui no Brasil está ganhando dinheiro. Tá? É por isso que eu estou fazendo esse estudo. Perfeito? Então, 81,28% de consistência para o S&P em real contra o CDI dessas 1.756 janelas de observação. O que dá uma taxa de vitória aí para o CDI de apenas 18,7%. aproximadamente. Olha só, nessas janelas, né, de 3 anos, o S&P em real trouxe um retorno médio de 73,5%. Então olha só, desde 2014 até agora, quem investiu no S&P e carregou por pelo menos 3 anos, teve um retorno médio nesse período de 73,5%. É um retorno bem alto, enquanto o retorno médio do S&P nesse período foi de 26,2%. Tá um retorno bem mais baixo, beleza? Bom, esse foi o embate entre o S&P e o CDI. Agora vamos verificar como é que foi o embate entre o S&P e o Ibovespa. Bora lá! O S&P, dessas 1.756 janelas de observação, ficou à frente, né? E o S&P em real, beleza? S&P em real ficou à frente do Ibovespa em 74% das observações, enquanto o Ibovespa ficou à frente em aproximadamente 26% das observações. Retorno médio do S&P a gente já sabe, a gente colocou aqui, 73,5%. O Ibovespa apresentou um retorno médio de aproximadamente 42% nesses últimos 10 anos, tá? Não é o retorno anual, é o retorno em uma janela de 3 anos, beleza? Certo? Então olha só, mais uma vez o S&P em real apresentando uma consistência bem significativa contra um índice brasileiro, o índice de ações do Brasil, que é o Ibovespa. Aí tem pessoas que são fãs de fundos imobiliários, lógico, né? Então vamos pegar aí qual que foi a consistência do S&P contra o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, que eu esqueci de mencionar lá em cima, mas eu peguei aqui também, tá certo? Olha só, nessas janelas de observação, o S&P superou o IFIX, o índice de fundos imobiliários, em 79,44% das vezes, tá? Ou seja, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, superou o S&P em aproximadamente
20% das observações. Retorno médio do S&P lá na casa dos 73,5%, né, nessas janelas de 3 anos, e do IFIX de 33,5%. É interessante a gente observar que, o retorno médio do IFIX, né, nessas janelas de 3 anos, nos últimos 10 anos, não é ruim se a gente for comparar com o CDI. O CDI foi 26,5%, o IFIX 33,5%, o Ibovespa acima de 40%. É que o destaque absoluto está sendo, até o momento, o S&P, tá certo? Só que agora vocês devem estar se perguntando, beleza, Gui, mas agora eu quero ver, sabe o que eu quero ver? Eu quero ver o embate do S&P contra o IPCA mais 6, cara. Porque a gente viu nos outros vídeos que o IPCA mais 6 tinha uma consistência tremenda em superar os principais índices de referência do mercado brasileiro. Então é isso que a gente vai ver agora. Agora, então, né, a gente vai dar uma olhadinha aqui no S&P versus o IPCA mais 6% ao ano. E olha só, dessas 1.756 janelas de observação, o S&P ficou à frente do IPCA mais 6 em 1.339 observações. Ou seja, 76,25% das vezes. Nos últimos 10 anos, uma vitória avassaladora do principal índice de ações dos Estados Unidos em real contra os indicadores brasileiros, que também estão cotados, obviamente, em reais, tá? Muita gente fala o seguinte, legal, Gui, caraca, então agora eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar tudo em bolsa americana, porque nos últimos 10 anos a consistência do S&P é muito alta contra os nossos principais indicadores, correto? Quando você vai tomar uma decisão de investimento, você não pode considerar somente os últimos 10 anos, certo? Os últimos 10 anos, a gente passou por alguns problemas crônicos aqui na economia brasileira, né? Idiosincráticos da economia brasileira, que podem não se repetir pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então é legal quando a gente está estudando o que fazer com o nosso dinheiro, principalmente quando alguém está sugerindo colocar todo o nosso dinheiro em uma classe de ativo, se aquilo é verdade para janelas de tempo ainda maiores, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um estudo que eu não estou pegando o S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, somente nos últimos 10 anos, que é uma boa parte das pessoas faz para justificar que você precisa ter todo o seu dinheiro lá fora. O que eu fiz? Eu peguei e fiz esse estudo de janelas móveis, né, no período de 3 anos, desde 1997. Então eu peguei todos os dias de negociação, desde o dia 1º de janeiro de 1997, e fiz o seguinte estudo. Se você aplicasse R$100 no S&P 500, se você aplicasse R$100 no CDI, se você aplicasse R$100 no Ibovespa, e se você aplicasse R$100 também em um ativo que estivesse te pagando IPCA mais 6% ao ano. A ideia é a mesma. Então, uma janela de observação é do dia 1/1 de 1997 até o dia 1/1 dos anos 2000. Essa é uma janela de observação. Segunda janela de observação, 2/1 de 97, certo? Até 2/1 dos anos 2000. Essa é a segunda janela de observação. Sabe quantas janelas de observação estou analisando aqui? 6.152 janelas de observação. Então eu não estou fazendo um estudo falando, nos últimos 10 anos, o S&P subiu tanto. Isso tá errado, cara. Isso aí é, peguei... uma janela de observação, você tá pegando? Uma! Eu tô pegando 6.152 janelas de observação. Então quem quer te convencer falando, olha, o S&P rende mais do que os índices brasileiros. Porque olha só nos últimos 10 anos, olha só nos últimos 20 anos, não dá, cara. Você tem que ver o que é consistência, analisar janelas móveis, ou seja, verificar se você tivesse aplicado em qualquer época, desde 1997 e segurado por 3 anos, qual que seria a probabilidade de um investimento no S&P, CDI, Ibovespa, IPCA mais 6 ter rendido mais do que outra opção. É isso que você tem que fazer. E não analisar nos últimos 10 ou nos últimos 20 anos. Isso é uma janela de observação apenas, tá certo? Bom, vamos lá agora. Certo? Agora a gente vai para a consistência de cada um desses índices nessas 6.152 janelas de observação. E agora a gente vai para o S&P contra o nosso CDI, tá? Então eu vou colocar aqui SP para não ficar escrevendo aquele E ao contrário ali, versus o CDI. Olha só, o S&P ainda vence, tem uma consistência de 53,32% contra o CDI.
Pô, Gui, ganhou, mas olha o nível da diferença. A gente tá falando de uma consistência na janela dos últimos 10 anos de 80%, cara. Aqui em uma janela de 20 anos, onde a janela móvel, né, o período de análise continua sendo de 3 anos, de 53, pô. É quase um empate técnico entre o S&P em real e o CDI, beleza? Quando a gente faz a análise entre o S&P e o Ibovespa, pô, o S&P de novo vence, porém com uma taxa de consistência muito menor. Dá uma olhada, o S&P superou o Ibovespa em aproximadamente 57% das vezes e o Ibovespa superou em aproximadamente 43% das janelas de observação o S&P. Pô, não é aquela goleada de 80-20, tá certo? É algo muito mais parelho. E aí agora, finalmente, a gente vai analisar o S&P contra o IPCA mais 6% ao ano, tá? Dá uma olhada. O S&P, essas 6.152 janelas de observação, superou o IPCA mais 6 em aproximadamente 51% das observações, enquanto o IPCA mais 6 superou o S&P em aproximadamente 49% das observações. Praticamente o quê? Um empate técnico. Só que quem quer falar para você que você tem que ter só investimento na Bolsa Americana porque ela é muito mais rentável, vai mostrar o quê? Somente uma análise dos últimos 10 anos. Pô, não dá. Você tá cravando que os próximos 10, os próximos 20, os próximos 30 anos vão ser igual os últimos 10 anos do Brasil. Detalhe, os últimos 10 anos a gente está pegando a pior crise econômica ultrapassada por um país sem que ele tenha vivenciado um período de guerra. Então você está falando que a cada 10 anos o Brasil vai passar por uma crise tão grande quanto nenhum outro país no mundo na história passou sem ter passado por uma guerra. É isso que você está falando basicamente. Será que isso é verdade? Pode até ser, né? Mas é por isso que a gente tem que fazer análises em períodos de tempo maior, tá certo? Para que esse período que foi extremamente negativo, ele não assuma praticamente toda a sua análise, né? Ele não interfira ou ele não pegue todo o seu período de análise. E aí eu tenho que te mostrar um negócio interessante. Você vai falar, caraca, Gui, eu não sabia que a Bolsa Americana ela era tão atrativa para o investidor brasileiro, para a investidora brasileira, cara. E ela é, né? Na Finclass a gente defende que uma parte importante do seu patrimônio esteja alocado em ativos internacionais, incluindo a Bolsa Americana, mas não a sua totalidade, beleza? E olha que dado interessante. Por que o S&P nos últimos 10 anos apresentou uma consistência tremenda em superar os principais índices de referência do mercado brasileiro? Sabe por quê? Além da Bolsa Americana ter apresentado um desempenho ok, não foi brilhante, tem um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. O dólar subiu nada mais, nada menos do que 144% contra o real nos últimos 10 anos. Nessa nossa análise, a gente está considerando o S&P em real, tá certo? Por quê? Porque você é brasileiro, tá aqui, sua moeda é o real. Você investiu lá fora, certo? Você está analisando a performance do S&P com o dólar. Se o dólar subir, pô, você está ganhando dinheiro. O S&P ficou parado, mas o dólar subiu contra a nossa moeda 20%. Você está ganhando 20% do dinheiro que você investiu para lá. Beleza? Tá correto, tá? Só que a gente tem que entender que uma boa parte dessa performance foi causada por uma desvalorização da nossa moeda. E foi uma pequena parte? Não, foi uma parte muito relevante. Sabe o que significa 144% no período de 10 anos? Significa 30% em uma janela de 3 anos, cara. Olha só, se a gente tirasse a desvalorização cambial, né, de 30% em 3 anos, lá da nossa primeira análise do período de 10 anos, de 2014 a 2024, a rentabilidade média do S&P ia ficar muito mais perto dos indicadores brasileiros. Obviamente, não dá para desconsiderar isso, né? A gente está falando de um investimento internacional, mas eu estou falando para você que nos últimos 10 anos a moeda brasileira passou por um período de desvalorização bem relevante. Pode continuar? Pode, porém é uma taxa de desvalorização muito forte, tá? E nos últimos 20 anos, Gui, nos últimos 20 anos, a desvalorização da moeda brasileira, ou seja, o dólar subiu contra a moeda brasileira nada mais, nada menos do que 420%. O que isso significa, Gui?
Isso significa que uma boa parte da performance desse investimento internacional vem da desvalorização constante da nossa moeda. Pô, Gui, isso significa que investir na Bolsa Americana é ruim? Não, pelo amor de Deus. A Bolsa Americana é um investimento extremamente consistente ao longo dos últimos anos em apresentar resultado, tanto em dólar quanto em real, que a gente está vendo aqui, né? Mas eu estou deixando claro para você que uma parte desse retorno que a gente observou, ele veio da nossa desvalorização cambial, ou seja, da moeda brasileira cada vez mais fraca, perdendo cada vez um pouquinho de valor, tá bom? É por isso que a gente considera na carteira da Finclass o investimento em bolsa americana, em ativos internacionais, tão importantes, porque além de você estar se aproveitando do crescimento das maiores e melhores empresas do mundo, você ainda está protegendo uma parte do seu patrimônio contra uma desvalorização cambial que vem se mostrando consistente ao longo dos últimos anos. Tá certo? Pô, Gui, o que isso tudo significa? Que eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e colocar em bolsa americana? De jeito nenhum. Significa única e exclusivamente que você não pode deixar de fora ter ao menos uma parte do seu patrimônio alocada em ações nos Estados Unidos. Porém, faça a análise do jeito correto. Não pegue só os últimos 10 anos. Você vai pegar o pior período ali da economia brasileira, que foi 2014, 15, 16 e os últimos 5 anos que estão sendo extremamente desafiadores. Se a gente for pegar os últimos 20 anos, a gente vai ver que os indicadores brasileiros começam a fazer frente à opção de você ter aplicado seu recurso na Bolsa Americana. Beleza? Lembre-se, ter um portfólio diversificado é a melhor maneira de você evitar riscos desnecessários e conseguir boas taxas de retorno a médio e longo prazo. Aí você pode estar pensando o seguinte: ô Gui, tá maluco, cara? Você tá maluco? Sabe o que eu vou fazer com essa informação que você acabou de me passar? E pegando com base na referência que eu tô vendo aí de outros analistas de investimento, eu vou colocar todo o meu dinheiro em bolsa americana. E daqui a 10 anos, Gui, eu vou dar risada na tua cara, porque vai ser esse meu investimento que vai ter apresentado a maior taxa de retorno. Olha, se você pensa assim, isso pode até ser verdade. Só que eu vou trazer uma janela para você em que você, se tivesse adotado esse tipo de postura, teria se lascado feio. Vamos imaginar que essa janela dos próximos 10 anos seja muito semelhante à janela que aconteceu entre 2000 e 2010, ou seja, 1º de janeiro de 2000 a 1º de janeiro de 2010. Dá uma olhadinha no retorno desses mesmos ativos que a gente acabou de analisar. Bom, retorno do CDI no período, 343%. Vou até colocar aqui, né, para as pessoas não se confundirem aqui. Isso aqui foi entre 1º de janeiro de 2000 e 1º de janeiro de 2010, tá certo? Ali 10 anos se passaram. O CDI apresentou um retorno de 343%. Depois, o Ibovespa apresentou um retorno de 301%, tá certo? Depois, o IPCA mais 6 apresentou um retorno de 239%. Aí você deve estar se perguntando, pô, Gui, cadê o S&P 500? Cadê a Bolsa Americana? Essa que eu falei que eu vou apostar todo o meu dinheiro, porque nos próximos 10 anos vão ser brilhantes como sempre foram. Dá uma olhadinha. Se você tivesse pegado seu dinheiro lá no dia 1º de janeiro de 2000 e ter colocado ele todo o S&P, e aí você está olhando a rentabilidade dele em real, hein? Em real. Passaram-se 10 anos. Sabe qual que teria sido o seu retorno, cara? Sabe quanto? Menos 25,4%. Olha só isso. Você teria colocado 100 mil reais, por exemplo, e depois de 10 anos você teria 75 mil reais. Só que olha só, a inflação do período, né? Então vou colocar aqui o S&P, a inflação do período foi de 90%. Então não só você perdeu 25% do que você colocou, como ainda o poder de compra dos seus 75 mil reais restantes equivalem a aproximadamente 40 mil reais do período de 1º de janeiro de 2000, porque a sua moeda perdeu poder de compra, tá? Olha só a importância de você não apostar, não colocar todo o seu dinheiro em uma única classe de ativos. Se você estiver errado ou errada, vai ser muito difícil, primeiro, você ter a paciência, a calma, a tranquilidade para suportar esse tipo de retorno enquanto todo mundo está ganhando dinheiro. Convenhamos, você não vai conseguir aguentar, né? Vai passar 1, 2, 3 anos, o Ibovespa já vai ter rendido 100, o CDI, acumulando 60% de retorno e você lá com menos 5, menos 10.
você não ia conseguir fazer isso. E por mais que você conseguisse, a diferença de retorno ia ser tamanha, que ia ficar muito complicado você fechar essa diferença ao longo dos próximos anos, tá? Então aqui é um exemplo claro de por que, por mais que os últimos 10 anos tenham sido extremamente positivos para a Bolsa Americana, você não deve acreditar que isso vai continuar para sempre. Porque se você estiver errado, você pode tomar um para trás muito considerável, que aí sim pode postergar e muito a sua jornada para a independência financeira. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal se você tiver gostado e, obviamente, curtir o conteúdo e compartilhar com quem também tem que ver isso aqui, com quem também está colocando todo o seu dinheiro na Bolsa Americana, acreditando que os últimos 10 anos vão se repetir para sempre. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.